Olá, estamos começando a nossa live de hoje, como prometido. Agradeço a todos vocês que me acompanham pelo meu canal, Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Já são 503 mil inscritos no meu canal e sempre faço aquele convite. Se você está inscrito no canal, indica um amigo, né? É fácil lá, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, que é o sininho, que avisa as novas postagens. Coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês bem fazem, da página dos comentários. Eu lembro as últimas entrevistas que nós postamos, Dr. Luiz Henrique Mandetta, muito boa, discutindo a questão do coronavírus, seus reflexos na sociedade brasileira. Lembrar também do Dr. Raul Jungmann discutindo a questão de Forças Armadas e Segurança Pública, muito interessante, né? E ontem o bate-papo discutindo economia e as perspectivas de curto prazo para o Brasil com o professor Delfim Neto. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão o segundo curso que nós estamos oferecendo, que é a História Política das Constituições Brasileiras, quer dizer, das 7 Constituições. Como é que elas nasceram? Foram produtos de constituinte ou outorgados? Qual era o momento histórico? Qual eram as questões políticas colocadas naquele período, né? Então nós fazemos uma análise desde a primeira imperial de 1824 até a atual de 1988. Bem, vamos lá então. Eu no domingo passei por todo o noticiário tentando ver quem é quem, o que aconteceu, o que é mais relevante. Me parece que há um sentimento no Brasil, uma certa intuição, não sei se eu estou interpretando corretamente, vocês poderão na página dos comentários também externar suas opiniões, né? Mas há uma certa resignação com o Bolsonaro. Falar, o Bolsonaro está aí, deixa ele ficar, vamos ver no que vai dar. Né? Tá ruim, tá péssimo, mas deixa aí. Parece que é uma resignação, não sei, voltaremos a isso daqui a pouco, produto, claro, de um contexto político, de falta de lideranças, de desilusões recentes, né? Com a política brasileira, com o PT, com o Temer, com o processo eleitoral de 2018, com as dificuldades oriundas agora mais recentemente do coronavírus, com a pior crise econômica da história do Brasil republicano que nós estamos vivendo, e da falta de perspectiva, não se desenha nenhum cenário, nenhum caminho, né, de como nós vamos sair dessa. Eu acho que tudo isso tem deixado as pessoas desestimuladas, né? Muito tristes, com cabeça baixa e sem saber para onde vamos. É um único momento na história do Brasil republicano, ao menos nas minhas leituras, desde 1889 até agora, que passamos por uma situação como essa que nós estamos, né? De falta de rumos. Ao contrário, teve outros momentos da nossa história que não faltavam rumos, né? De discussão, vários projetos para o Brasil, 1, 2, 3, 4, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, de esquerda, das várias correntes, de tudo, né? Hoje não. Hoje nós não sabemos nem como será o dia de amanhã, quanto mais pensar num projeto de nação. E é interessante essa resignação, porque nós temos fatores que são gravíssimos que envolvem o presidente da República. E quando eu chamo nesse espaço dele chefe do Morcrim, é porque os fatos demonstram isso. Não é uma construção de uma narrativa falsa, né? Não, é concreto. Ele, por exemplo, as relações com o gabinete do ódio fake news, é ele que, através do filho, construiu, né, essa Orcrim, essa fábrica de notícias falsas que interferiu no processo eleitoral de 2018 e desde a sua ascensão à presidência o ano passado tem fabricado e atacado, injuriado, caluniado, difamado seus adversários políticos da forma mais vil possível. E, por exemplo, tem um rapaz que agora deve ser acionado, espero que agora o Brasil está conhecendo um tal de Arnaud, Tércio Arnaud. Quem é que conhecia Tércio Arnaud? Olha que momento baixo nós chegamos da nossa história. Olha a baixeza, olha que gentalha. Trouxe esse cidadão que era recepcionista de um hotel em Campina Grande em 2017, ele o conheceu pelas mídias sociais, o Bolsonaro, trouxe esse rapaz do hotel que ele era recepcionista em Campina Grande para o Rio de Janeiro para ser funcionário fantasma do gabinete do Carlos Bolsonaro, porque eles usam de recursos públicos, né, para desviar, isso é crime, mas eles fazem há mais de 30 anos, portanto não é exagero chamar de Morcrim, porque o pai faz, os 3 filhos reproduzem isso, são criminosos nesse sentido, desviando dinheiro público, funcionário fantasma, e esse rapaz ficou nessa fábrica desde 17, 18, essa fábrica fabricando notícias falsas, né? O que é um crime, evidentemente, não precisa dizer muito. E esse rapaz hoje é muito poderoso, ganha R$13.500, mora em Brasília num apartamento funcional, ou seja, dinheiro meu, seu, nosso, recebe 13 mil, dinheiro público, R$13.500, mora de graça, é R$13.500, mora de graça, e fica num gabinete vizinho do presidente da República. Hoje é um poderoso da República, um cidadão que não fala lé com
crê, um medíocre, como todos os bolsonaristas de raiz. É gentalha, né? É uma caterva, gente baixa, que não tem estudo, não tem nível cultural, né? Odeia educação, cultura, as grandes questões do país, vive de teorias conspirativas, gente doente, é que forma, mas é cada um com a sua parte nesse bolo reacionário, fascista, que é o bolsonarismo de raiz. Não é, portanto, os eleitores do Bolsonaro em 2018, que aí é uma outra questão. Insisto sempre de fazer uma demarcação entre uma coisa e outra. E esse rapaz agora vai ter, imagina, o que ele cometeu de crimes, esse rapaz, está tudo aí, né? Vamos ver se agora as coisas agem. Veja, se só tivesse esse fator, em outras épocas já seria motivo de cair um governo, né? Pelos envolvimentos que tem. Né? Não é? Além de injuriar, caluniar, difamar dezenas e dezenas de adversários políticos, né? O uso de recursos públicos, a produção dessas notícias falsas, etc, etc. Bem, mas o Brasil parece que está resignado em relação a essa questão, mas não só. Eu anotei algumas também, mais outras. Os inquéritos do Supremo Tribunal Federal demonstraram até agora aquilo que nós já sabíamos, né? Ou seja, a reunião de 22 de abril, que foi a exigência do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que apresentasse o vídeo, o ministro Celso de Mello bem o fez autorizado, ficou claríssimo que ele queria usar a Polícia Federal, Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, lembra do diálogo daquela reunião, para quê? Para coagir adversários, ter conhecimento de investigações sigilosas e proteger os seus filhos, os seus amigos de crimes. E ele disse isso literalmente. Pô, eu tenho de proteger meus filhos e meus amigos. Quer dizer, a Polícia Federal, para ele, como se fosse um cangaceiro, né, é um braço do seu poder pessoal e do seu crime. Mas ela não é. Ela não é. Ela é uma estrutura de Estado. Ela é uma estrutura de Estado, mas dentro da sua visão criminosa, né, que não entende o que é política, o que é democracia, o que é Estado Democrático de Direito, o que é, eu sempre mostro, o que é Constituição, porque a sua concepção de mundo é aquele fascismo de ontem, assistam, o fascismo rastaquera, ele queria usar da PF para isso, e então o ministro da Justiça falou, não, estou fora, e sai 2 dias depois, no dia 24 de abril. Né? Então demonstra, e nós vamos ficar resignados frente a isso. Demonstra crime, mas os inquéritos do STF sobre os atos antidemocráticos, né, que ele participou quantas vezes a cavalo, lembra ele a cavalo, ele andando a cavalo, umas coisas mais patéticas, né, chegando de helicóptero, indo pessoalmente, mostrando, filmando. Quantos sábados e domingos nos encontramos aqui com essas demonstrações fascistas, defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, defesa do AI-5, defesa da ditadura, quantas vezes? Não dá para se resignar, mas o Brasil está de cabeça baixa frente a isso. A questão Queiroz, Márcia, que momento triste da história. Quem é Queiroz? Só pode ser uma gentalha no poder para o Queiroz ser importante. Agora, ele deve ser muito importante. Para proteger o Queiroz como ele protegeu o Jair, é porque ele sabe dos crimes cometidos pelo Queiroz, não só por moto próprio, mas por desejo dele, Jair, que é o chefe da Orcrim. O Queiroz é um agente do Jair, isso é inegável. Né? Eu estava lendo uma entrevista do capitão que inspirou o Capitão Nascimento no BOPE e tal, tá, acho que na Cruz Oeste, se não me engano, dizendo, olha, o Queiroz era um homem do Jair no gabinete do Flávio, algo que nós dizemos todo santo dia aqui. Né? E por que Queiroz é importante aqui? Puxa, o Brasil com tantos problemas, um cidadão chamado Queiroz é importante. E a mulher Márcia também. Foragida desde o dia 18, reapareceu quando recebeu um habeas corpus. Um escândalo a decisão do STJ, do presidente. Um escândalo aquilo. É inaceitável aquilo. Né? E que vai ser derrubada no começo de agosto pelo ministro Félix Fischer, que volta, porque nós vamos no recesso judiciário. Mas até lá, você pode coagir testemunhas, você pode destruir provas, pode obstruir a ação da justiça. Mas está claro essa ação, né? E a relação entre essas ações criminosas com o Adriano, o escritório do crime. Agora estavam fazendo o trabalho de reconstrução da morte lá do Adriano, que é estranhíssimo. Cadê a mulher do Adriano falando isso? Onde ele está? E os celulares? Como é possível 3 dúzias lá que estavam de policiais cercando o Adriano e ele ia resistir? Quem acredita nisso? Ele foi morto. E morto por quem? A mando de quem? Por quem nós sabemos? Pelos policiais que lá estavam. Mas por que o mataram? Havia um desejo de matar. Né? E é bom lembrar que pouco antes tem aquela foto que eu sempre digo aqui, que está a Márcia, a mãe do Adriano, e um advogado chamado Boto, que não é o Boto cor-de-rosa, que estavam articulando o quê? Vamos a essa questão.
Lembra dessa foto que eu sempre falo, que eles estão tomando cerveja e eles estavam, naquele momento, o Adriano estava vivo, os que queriam esconder o Queiroz estavam pedindo auxílio para o Adriano, chefe do escritório do crime, foragido também, assassino, né, para esconder o Queiroz. Portanto, mostra as relações. Jair Bolsonaro era íntimo de Adriano, através de terceiros, ou diretamente, visitaram na prisão os condenados do escritório do crime, tem vários registros. E o Brasil resignado, achando que não tem problema um presidente da República estar envolvido com uma quadrilha, né? Se isso não tem problema de assassinos, de traficantes, porque agora a milícia no Rio juntou milícia e tráfico, né? E o tráfico se juntou com o trabalho das milícias e as milícias fazem também o tráfico. Não há mais uma separação, tem boas reportagens do final de semana, inclusive, sobre isso, né? Como é que eles trabalham, entre aspas, e o Estado, a estrutura estatal, assiste passivamente. E o Brasil assiste resignado, como nunca na sua história, um presidente da República ligado a uma associação criminosa. E de muitos anos e com provas irrefutáveis, né? O coronavírus, ação do presidente, nenhuma. Né? Nenhuma. Até ontem tá aí a repercussão hoje, uma live teve ontem, e um ministro do Supremo fala em genocídio. Nós falamos isso aqui. Claro que, lembrando que essa categoria tem de ser usada com relativo cuidado, né? Mas um presidente que tem conhecimento dos efeitos de uma doença epidêmica e nada faz, ele é partícipe dessa tragédia. E nós falamos aqui, tem a Corte Internacional de Justiça, a Corte de Haia. E o ministro do Supremo, ontem, numa live, mais ou menos falou o que nós dissemos aqui. Eu vou retomar uma questão que ele também foi dita lá nessa live, mas a questão está muito clara. O presidente da República, na hora fez, já são 72 mil óbitos. Até agosto, mantendo essa média diária tenebrosa, né, triste, chegaremos a 90 mil óbitos no final de agosto. No início de agosto, melhor dizendo, no final de julho, início de agosto, chegaremos a 90 mil óbitos. Caso se mantenha, porque agora está indo para outras regiões, ou algumas diminuíram inicialmente, como São Paulo, o que isso vai acontecer? E os efeitos disso tudo, né? As medidas que ele não tomou, que ele desprezou, quantas vezes nós comentamos isso, né? Todas as medidas que ele achava que eram desnecessárias, desqualificou o ministro Mandetta, demitiu 2 ministros da saúde, não nomeou, nós estamos há quase 60 dias, há 2 meses sem ministro da saúde, na pandemia mais grave da história do Brasil republicano, é inaceitável isso. E está aí. E ele nada faz. E o Brasil assiste resignado. A história da cloroquina, nem precisa repetir, né? Toda a palhaçada, ele fazendo papel de garoto de propaganda de laboratório, não sei se está ganhando ou não, alguma coisa. De graça ele não está fazendo. Uma pessoa como ele, que não tem caráter, é um homem sem caráter, sem princípio, é um psicopata, né? E a ação dele em relação à pandemia mostra claramente como é um psicopata, né? Para ter relações com os criminosos daquela forma, idem, né? Mas a questão da cloroquina era um absurdo, e foi passando o tempo, e ele continua convicto, e voltou essa semana aqui, está terminando a falar sobre a questão da cloroquina, né? Lembrar que de tudo que não foi feito em relação a essa questão, e o reflexo disso na economia, o caos, a maior recessão da história, teremos a maior recessão da história, varia só o menos, se é menos 7, menos 8 ou menos 9, como diz o FMI, menos 9,1, uma situação terrível, né? Como é que nós vamos sair dessa? Nós vamos perder, os analistas já dizem, a primeira metade da próxima década, que começa agora no ano que vem, os primeiros 5 anos serão perdidos. Meu Deus! E o Brasil resignado, assistindo. É como se fosse um dado da natureza, que nós não podemos ter uma intervenção, né? Um furacão, um vulcão, uma erupção vulcânica. Porém, não é um dado da natureza. Isso é um dado da relação entre os homens. Mas não, assiste resignado. Não há plano nenhum, não há perspectiva para o micro, pequeno, para o médio empresário, para o trabalhador. Não há nada. Não há nada. As coisas vão passando. O Paulo Guedes sumiu, que era o gênio da raça, aquele que nós mostramos que não era, lá desde o ano passado, né? A questão das exportações
que vão cair, os reflexos da política devastadora e destruidora da floresta amazônica, os reflexos que teria nas nossas exportações. Vocês pegaram o noticiário desses 4 últimos dias, como isso está presente, e aonde vocês ouviram falar isso pela primeira vez? Aqui, desde o ano passado, nós estamos falando isso. Também a questão do ser um país de infectados, pôr o carimbo de país infectado. Quantas vezes nós comentamos isso? E nesse espaço aqui, e que o Trump que colocou, até o ditador das Filipinas, o Duterte, está falando que aqui, não vou usar a expressão baixa que ele usou, sobre a forma como está sendo o combate ao coronavírus no Brasil, todo mundo, o mundo inteiro. E agora vocês estão vendo e foi o primeiro lugar que vocês ouviram, eu creio, que o Brasil é um pária da comunidade internacional. Quantas vezes eu falei isso? Hoje é uma espécie de lugar comum, triste lugar comum, não falo isso com satisfação, mas está aí. Né? Quer dizer, nós somos um pária no campo político, diplomático, e estamos perdendo o nosso espaço econômico. E o Brasil assiste tudo isso resignado. A questão do MEC, passamos tanto tempo sem ministro do MEC, o Conselho Nacional de Educação nessa semana que passou, né, foi designado pelo Weintraub, os conselheiros, gente que não entende nada de educação, nada, mostra o desprezo que o Bolsonaro tem até, e aí é um recalque dele, para ele ter uma péssima formação, né, educacional, não tem nível cultural nem zero, né? Então ele tem um desprezo pela educação, pelos intelectuais, pela ciência e tecnologia. Basta ver que ele designou para o Conselho Nacional de Educação e agora colocou no MEC, vamos ver quanto tempo vai durar, um senhor que recomenda com método de educação bater nos filhos, né, surrar os filhos. Realmente é brilhante. E agora eu vi também a igreja onde ele predicava, dizendo que foi um mandato de Deus que foi dado para ele ser ministro da Educação. Meu Deus, eu imaginaria que não ouviria nunca mais isso no Brasil, que isso era coisa do passado. Eu não ouvia isso, olha, no mínimo, olha, desde quando eu era pequeno, já faz tempo, hein? Era assim, inacreditável. Esses que não têm experiência nenhuma, não conhecem educação de base, educação universitária, nada disso. Agora colocou esse cidadão para mostrar o desprezo que ele tem, né? Não está nem aí com a educação. E aí tem uma questão que eu me lembrei do Joaquim Nabuco, que faço questão de ler, que foi lembrada nessa live de ontem, que falou sobre a questão do genocídio, e foi colocada a questão dos militares. Uma carta que o Joaquim Nabuco enviou em 1891 ao seu amigo Aníbal Falcão, um republicano abolicionista lá do Recife. Diz o seguinte, isso está no Carta Amigos, volume 1, no 13º volume da Obras Completas do Joaquim Nabuco. Devolvo a carta do nosso amigo. Já lhe respondi que se quisesse entrar novamente em política, primeiro assentaria a praça, quer dizer, entraria no exército. Primeiro assentaria a praça. É um pouco tarde, não lhe parece? Por estar certo de que o melhor governo que a República pudesse dar ao país seria incapaz de receber a direção que não partisse dos próprios quartéis. Continua Joaquim Nabuco. Vocês, republicanos, substituíram a monarquia pelo militarismo. Sabendo o que faziam, estão convencidos que a mudança foi um bem. Eu, que sabia também que ela não tinha outro substituto, pensei sempre que seria mais fácil embarcar uma família do que licenciar um exército. Ele está falando do embarque da família real forçada, tem um texto maravilhoso do Raul Pompei, um dia até comento com vocês sobre isso, né? E ele está dizendo, é mais fácil embarcar uma família do que licenciar um exército. Porque eu me lembrei do grande Joaquim Nabuco, né? Quero ver quem é que vai colocar os militares de volta nos quartéis. Muitos ganhavam 20 mil. Um coronel lá, qualquer ganhava 20 mil. Ele vai para o governo, coloca mais 30, 50 e arruma 2 estatais para ser conselheiro. Passa a ganhar 80 mil. Você acha que ele vai voltar para ganhar 20? E aquele coronel que ficou servindo no exército, que não foi exercer funções de governo, faz o papel de bobo. Aquele que cumpre as suas tarefas, a sua missão constitucional, faz o papel de bobo. O esperto é aquele que entra no governo e triplica o seu salário. A pergunta é mais fácil licenciar aqui, né? É mais fácil embarcar uma família, diz o grande Joaquim Nabuco. Eu quero ver, diz ele, licenciar um exército. É o que eu digo, eu também quero ver. Como é que vai ser, quando é que o exército vai voltar para a caserna, para suas funções constitucionais? Nós estamos dando um grande salto para trás, porque agora esses militares estão com muitos privilégios. Eu vou me reportar, por exemplo, a 1974 e depois vamos dar um fecho nessa nossa conversa de hoje. Vamos lá.
Em 1973, depois o resultado é em 74, em 73 o Médici escolhe ele como sucessor, o Ernesto Geisel. Está no livro do Hélio Gasper, nos vários volumes, tal. São 5 volumes e tem os dois que saíram os 2 primeiros de uma vez só, depois saiu o terceiro, o quarto e finalmente o 5º volume, né? Lá tem uma passagem que diz assim, que o Orlando Geisel, homem forte do governo Emílio Médici, ministro do Exército, satisfeito com estava já meio adoentado, satisfeito com a escolha do irmão, falou para o irmão o seguinte, né? Olha, eu quero continuar como ministro do Exército, porque eu não estou bem de saúde, quero continuar naquela mesma casa, etc. tal. O que os militares tinham, os altos oficiais? Privilégios danados, moravam em mansões, em Brasília, né? Tinham inúmeros militares de soldados como trabalhadores serviçais domésticos, uma meia dúzia, uma dúzia, era uma festa. Todos os gastos pagos pelo Estado, era uma festa. E muitos não queriam perder o que tinham. E o Ernesto Geisel falou, olha, isso aqui não é uma república bananeira, não é uma república bananeira, portanto eu vou escolher outro ministro. Acabou escolhendo o Dali Coutinho, que acabou falecendo pouco depois, e acabou entrando o Silvio Frota e deu uma confusão, mas não vamos entrar nesse assunto hoje, né? Mas o que eu estou querendo dizer? São os privilégios que tinham durante a ditadura militar. Tiveram muitos privilégios, sim, muitos, né? E muitos depois que foram para a iniciativa privada, oriundos do Exército, né? Quer dizer, foram formados pelo Estado e depois ganharam fortunas na iniciativa privada. Hoje, eu não imaginava que 50 anos depois nós viveríamos o mesmo processo. Eu quero ver, como diz o Joaquim Nabuco, embarcar uma família é fácil. Quero ver licenciar o Exército, voltar. Pega o Ministério da Saúde, tem 3, 4, 5 dezenas de oficiais lá. É possível isso? Não é possível. A questão que se coloca, então, eu listei várias questões, né, dessa resignação, até quando isso vai continuar? Porque se nós não acordarmos e dermos um choque de brasilidade em todos nós vamos abdicar do futuro. Porque permanecer como estamos, nós não vamos sair da crise, não vai ter um milagre, né? Não vai ter uma grande equipe econômica, que é essa, não vai ter um presidente estadista, que é esse, né? Não haverá futuro, um futuro seguro, desenhado do que poderá ser o Brasil daqui para frente, não haverá nada. Nós estamos abdicando do nosso país. Quando eu falo que não verá aspirar a país nenhum, não é exagero. A questão que se coloca também é que nós estamos, ao ficar nessa resignação, nessa passividade, estamos abdicando do futuro do país. E abdicar do futuro do país pode ser abstrato. É abdicar do futuro seu, meu, nosso, de todos nós. Se você gostou dessa live e de tantas outras lives no meu canal e não se inscreveu, ou se inscreveu, indica um amigo, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque like no que vocês gostaram, né? Utilize, como vocês bem fazem, na parte dos comentários. Veja as últimas entrevistas, Dr. Luiz Henrique Mandetta, Dr. Raul Jung, muito boas, né? Uma discutindo a questão do coronavírus e saúde pública, outra Força Armada e Segurança Pública, e o bate-papo muito interessante com o professor Delfim Neto ontem sobre a economia e as perspectivas a curto prazo para o Brasil. Lembro também que na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontrarão o segundo curso oferecido, História Política das Constituições Brasileiras. Ou seja, das 7 constituições analisadas do campo de vista, né, do olhar do historiador que está preocupado com as questões políticas de cada um desses 7 contextos históricos e a influência disso nas 7 cartas constitucionais. Tá bom? Nos encontramos então até amanhã, no mesmo horário, ali no final da tarde, começo da noite. Até! Olá, estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Você vai saber tudo, todo o processo político, histórico da formação das Constituições Brasileiras, desde a primeira em 1824 até a última, a Constituição Cidadã de 1988, que já teve 106 emendas, vale destacar. Vai ver o contexto histórico, a relação com a realidade entre o legal e o real, que é algo que a gente sempre conversa e conversa muito. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!